Oi, oi, pessoal! Tudo bom por aí? Tudo bem com vocês? Então eu posso mostrar como eu tô linda hoje? Ei! Ai, gente, eu tô linda sim, mas não é pra falar sobre futebol hoje, vocês acreditam nisso? Nós vamos falar sobre os tipos de frase e o que é a frase com o sexto ano. Vamos ver o que vem por aí? Será que nós vamos falar de futebol? Sim, não, talvez. Fica ligadinho! Primeiro de tudo, pessoal, quero dizer que eu sou contra todo tipo de intolerância, seja religiosa, seja em relação a futebol, seja em relação a opiniões contrárias. Eu acho que cada um tem direito à sua individualidade e o respeito é algo que é muito bom, conserva os dentes e as amizades também. Então, só para começar, um beijo para todos os palmeirenses, para todos os são paulinos, para todos os santistas, para todos os vascaínos, botafoguenses, flamenguistas e todas as torcidas do Brasil, porque futebol é a alegria do nosso país. De vez em quando. Vamos falar do que interessa, que é a frase. Sexto ano, presta bastante atenção. Um conjunto de palavras, quando não tem sentido, não pode ser considerado uma frase. Uma frase é o conjunto de palavras, é o enunciado, que tem algum sentido, que transmite alguma mensagem, é aquele que faz parte da comunicação, certo? Então, quando eu tiver várias palavras sem sentido, elas não formam uma frase. A frase, ela pode ser classificada de dois jeitos. Isso não vai estar na nossa avaliação, tá, pessoal? Mas é importante a gente saber. Uma frase, quando ela não tem um verbo, ela chama-se frase nominal. Porque ela não tem verbo. É justamente quando a gente faz uma frase que exprime alguma emoção ou alguma coisa rápida que a gente precisa falar. Tipo, uau! Ou então quando a gente grita, gol! A gente transmitiu uma mensagem, mas a gente não está usando verbos, certo? Essas frases são chamadas de frases nominais. As frases que têm verbo, a gente chama de orações, e não são aquelas que a gente faz quando a gente vai falar com Deus. Orações são as frases que têm verbo, mas isso a gente vai aprender no sétimo ano e daí pra frente, ok? Então, lembrando, só para recapitular, frase é o conjunto de palavras que tem sentido. Não podemos esquecer que a frase começa sempre com letra maiúscula e termina sempre com um ponto final, seja ele de interrogação ou de exclamação, ou aquele pontinho redondinho final que a gente já conhece. Como diria uma professora minha da segunda série, sim, faz bastante tempo, ela falava assim: quem não usa ponto final tem cabeça de bacalhau. A mesma coisa para vocês. Toda frase tem que ter pontuação no final, não pode esquecer, senão a professora vai dar um X, ok? As frases, elas têm 4 tipos principais, certo? O primeiro tipo de frase que nós vamos conhecer é a frase declarativa. Declarativa, como o próprio nome já diz, ela declara alguma coisa. E ela pode declarar afirmativamente ou negativamente. Vamos ver um exemplo muito legal, é o nosso orgulho. Presta atenção. O Corinthians foi campeão da Libertadores. Ponto final. Eu estou declarando algo que aconteceu lá em julho de 2012 e é uma declaração. Tem uma frase declarativa, nesse caso ela é afirmativa. Agora, se eu quisesse falar que já em 2013 o Corinthians não foi campeão da Libertadores. Claro, né? Teve o Boca Juniors, enfim. O Corinthians não foi campeão da Libertadores em 2013.
Então, essa frase declara para mim algo que não aconteceu. É uma declarativa negativa, ok? Agora a gente vai ver os outros tipos. Eu vou apagar aqui a pontuação. Vou apagar o meu nãozinho. E eu vou continuar com esse exemplo que é pra gente entender melhor. O segundo tipo de frase é a frase exclamativa. É aquela que vai exprimir uma emoção, uma surpresa, e a gente sempre vai finalizá-la com um ponto de exclamação. Vamos supor que eu não prestei atenção no campeonato da Libertadores daquele ano, e aí quando eu soube eu fiquei muito surpresa, minha alegria foi grande, e eu falei assim: o Corinthians foi campeão da Libertadores! Uau! Nossa, que legal, que máximo, parabéns! Todas essas frases que exprimem a nossa emoção e que a gente sempre vai usar o ponto de exclamação no final, são frases exclamativas. Beleza? Vou apagar pra gente ir pro próximo. O terceiro tipo de frase é aquele que a gente utiliza para fazer perguntas. São as frases interrogativas, que a gente vai finalizar sempre com pontos de interrogação. Continuando lá naquele exemplo que eu não acompanhei o campeonato, eu não sei qual foi o resultado, então eu vou perguntar: o Corinthians foi campeão da Libertadores? Será? Eu não vi. Juro que não acompanhei jogo nenhum. Sério isso? Então, toda frase que a gente utilizar pontinho de interrogação no final, a gente tem frase interrogativa. Agora eu vou ter que apagar esse exemplo para falar sobre o último tipo de frase. Eu tô lá conversando com os jogadores. É a final da Libertadores de 2016. E aí eu digo: Corinthians, por favor, seja campeão. Eu estou pedindo, eu estou implorando, eu estou fazendo uma solicitação. Eu estou utilizando uma frase imperativa. Eu sei que essa palavra é um pouquinho diferente, né? Imperativa, mas é só lembrar do imperador. O imperador serve para mandar. E aí eu tenho imperativa afirmativa, que é essa aqui. Eu estou pedindo: por favor, Corinthians, seja o campeão. Ou eu posso fazer uma imperativa negativa também. E aí eu não vou usar esse exemplo aqui, porque eu não vou dizer que eu não quero que o Corinthians seja campeão. Eu vou dizer: jogadores, não façam falta. Não cometa, né? Não cometam faltas. Por favor, não cometam faltas. Eu estou falando para algo não acontecer. Eu estou pedindo que algo não aconteça. Então, nesse caso, a minha frase é imperativa negativa. Certinho? Então, vamos para a revisão para a gente rever quais são os 4 tipos de frase. Frase é o conjunto de palavras que denota algum sentido, que transfere algo, parte da comunicação. A frase sempre vai comunicar algo. Se ela não comunica algo, ela não é uma frase. A frase que apresenta uma palavra só ou não é formada por verbos, ela pode ser chamada de frase nominal. A frase que apresenta verbo, nós chamamos de oração. Mas, como eu já falei, esse assunto não precisa prestar muita atenção. Você só precisa saber que frase é aquele conjunto de palavras que tem sentido,
começa com letra maiúscula e termina com um ponto no final. Existem 4 principais tipos de frase. O primeiro é a frase declarativa, é aquela que declara algo sobre alguém. Ela traz uma afirmação, no caso da declarativa afirmativa, ou uma declarativa negativa traz uma negação, algo que não aconteceu. O segundo tipo é a frase exclamativa. É aquela que vai expressar uma surpresa, um sentimento, uma emoção, e normalmente ela vai ser concluída com um ponto de exclamação. A frase interrogativa, por sua vez, vai ser sempre utilizada para fazer uma pergunta, para interrogar alguma coisa. E ela sempre vai ser terminada com ponto de interrogação, porque ela expressa uma dúvida, um questionamento, algo que a pessoa quer saber. E por fim, nós temos a frase imperativa, que é aquela que nos traz uma ordem, um conselho, um pedido. A frase imperativa também pode ser afirmativa, quando eu peço para alguém fazer algo, ou ela pode ser negativa, quando eu peço para alguém não fazer algo. É importante perceber, pessoal, que tanto a declarativa quanto a imperativa, elas podem ser terminadas com ponto final. E a exclamativa e a interrogativa sempre vão usar os pontos de exclamação ou interrogação para ser terminadas, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje sobre as frases e os tipos de frases. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar, pode comentar. E se você gostou, já sabe. Se você quer saber o que mais vem aí no Besterol, já sabe também. Fica ligadinho porque novidades virão. Eu não parei por aqui, as aulinhas também não acabaram. Logo, logo vai ter muito mais. Estudem, uma boa prova para os meus amores do 6º ano. Um beijinho e até o próximo. Tchau!